Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 441. Debaixo do penhasco congelado. De qualquer jeito, ele não queria fugir. Quando usasse tudo o que tinha, seu índice de aptidão física era superior a 80. Mesmo que as duas criaturas de linhagem sagrada tivessem um físico superior a 100, ainda não teriam a vantagem absoluta. Infelizmente, a situação era muito arriscada, então Ansem não tinha intenção de invocar o pássaro desértico, já que temia que fosse morto pelas duas criaturas de linhagem sagrada. Caso contrário, podia elevar ainda mais o seu nível de aptidão física. Mesmo assim, Ansem ainda estava desviando de um lado para o outro sob o cerco delas, mas parecia ter controle de tudo. Ele conseguiu se esquivar de todos os ataques das duas criaturas de linhagem sagrada sem ser ferido. Se Yanman Li presenciasse isso, provavelmente não conseguiria desviar o olhar. Entre os evoluídos, talvez só aqueles com um índice de aptidão física acima de 100 conseguiriam fazer isso. Ansem não tinha um físico tão forte quanto o dessas criaturas, mas era um ser inteligente que tinha técnicas. Contanto que a diferença não fosse tão grande, não seria difícil enfrentar essas criaturas. Ele estava usando superaceleração de fluxo de partículas ao extremo. E, mais importante ainda, virou um jogador de Go, por causa das técnicas de Kite, que aprendeu da rainha, por isso estava direcionado às criaturas de linhagem sagrada mais fortes a uma armadilha. Ansem estava estudando a fundo essas técnicas de Kite desde que aprendeu da rainha. As suas não eram tão boas quanto as dela, mas tinha aprendido a um certo nível e estava ficando cada vez mais habilidoso no uso. Cada passo, cada virada e cada pausa eram todos feitos com um forte propósito e direcionamento. Podia até ser muito cedo para dizer ainda, mas os benefícios eram cada vez mais aparentes. A seda da aranha não tocou Ansem, pelo contrário, pegaram as garras do pássaro preto. Ele bateu as asas com desespero, mas não conseguiu acertar o humano. Ao invés disso, acertou a aranha nevada gigante, que foi direcionada àquela posição por causa dele. Acabaram acontecendo cada vez mais coincidências desse tipo. As duas criaturas de linhagem sagrada não conseguiram ferir o alvo, pelo contrário, acabaram se ferindo e muito ainda. Gradualmente, elas ficaram furiosas uma com a outra e ignoraram Ansem. Quando começaram a lutar entre si, ele aproveitou a oportunidade para escapar, e ficou observando de longe as duas criaturas lutando, enquanto pensava todo contente. A rainha provavelmente me elogiaria se me visse usando as técnicas de Kite. Neste momento, Ansem não estava com pressa para sair, em vez disso, só ficou observando as duas brigando. Os níveis de aptidão física delas estavam mesmo acima de 100. Por causa dos seus movimentos ferozes, as camadas de gelo e rochas eram esmagadas por onde passavam, com sons crepitantes e estrondosos por todo o local. Todo o corpo do pássaro preto acabou ficando preso pela teia de aranha, então acabou ficando cada vez mais lento. A aranha nevada gigante ficou também cheia de cortes por todo o corpo, seu sangue transparente não parava de vazar. Continuem, continuem. É melhor que se matem, aí posso ganhar alguns pontos de gene grátis. Podem até serem enormes, mas nem ligo de comer a mais. Enquanto Ansem estava torcendo pela morte das duas criaturas, acabou pensando, a carne não vai estragar com uma temperatura dessas, né? Posso até guardar por alguns dias. No início, imaginava que o pássaro preto ficaria mais feroz, mas a teia da aranha era tão resistente, que ele acabou perdendo gradualmente a capacidade de se mover, quando foi completamente preso pela seda de aranha. Em pouco tempo, seria devorada pela aranha nevada gigante. Enquanto Ansem hesitava se devia dar o ataque final no pássaro preto, ele acabou se jogando rapidamente no penhasco congelado. Como a aranha nevada tinha prendido o alvo com muita teia, acabou sendo arrastada penhasco abaixo. Ele ficou estarrecido e correu rapidamente até a beirada. Tinha uma névoa no fundo do penhasco, então não conseguia ver o que estava acontecendo lá.
Nem sabia o que tinha acontecido com as duas criaturas de linhagem sagrada. Ele esperou um pouco, mas não ouviu nenhum som de queda. As criaturas também nem produziram um som. E a névoa não tinha se espalhado. O que está acontecendo? Ansem não sabia o que fazer, enquanto olhava para a névoa congelante. Provavelmente, as duas criaturas de linhagem sagrada sofreram ferimentos graves, então era uma oportunidade. Porém, não tinha certeza se elas estavam vivas ou mortas, nem mesmo sabia o que tinha lá embaixo, foi por isso que não ousou descer. No entanto, perderia uma oportunidade enviada pelo céu se não fosse. É o jeito. É necessário se arriscar para ganhar. São duas criaturas de linhagem sagrada, então nem fudendo que vou perder essa chance. Sem falar que sou foda pra cacete. Mesmo se ainda tiver uma criatura de linhagem sagrada viva, só preciso escapar se não conseguir matar. Ansem cerrou os dentes, invocou a rainha minhoca rochosa dourada e voou o penhasco abaixo nas costas dela em direção à névoa congelante. Até mesmo Ansem, que tinha praticado pele de jade, ficou tremendo de frio. A névoa estava úmida e fria, até mesmo pior do que gelo. Se fosse um qualquer, provavelmente precisaria repousar por alguns dias depois de viajar pela névoa. Felizmente, pele de jade tinha efeitos especiais, quando se tratava de resistência ao frio. Ansem ainda estava sentado nas costas da rainha minhoca rochosa dourada com seus olhos prestando atenção no fundo do penhasco. Porém, a névoa estava tão densa, que não conseguia ver o que tinha no fundo. Depois de um tempo, ela começou a se dispersar. Ansem conseguia ver claramente que tinha alguma coisa lá embaixo, mas não tinha certeza se era a aranha nevada gigante ou o pássaro preto. Em seguida, incitou para que a rainha minhoca rochosa dourada descesse mais cerca de 30 metros, então finalmente conseguiu ver. Foi então que Ansem arregalou os olhos. Tanto a aranha nevada quanto o pássaro preto estavam quase mortos, mas não era por causa da batalha anterior. Debaixo do penhasco congelado enorme, tinha um lago congelado, e de lá tinha emergido um monstro, que parecia mais uma lula com vários tentáculos. Ambas as criaturas foram capturadas por esses tentáculos. Estavam se debatendo tentando sair, mas por causa das feridas causadas pela batalha anterior, ou talvez porque eram mais fracas do que o monstro, acabaram não conseguindo se livrar deles. Pelo contrário, eles estavam apertando cada vez mais. Em pouco tempo, as criaturas seriam mortas. Felizmente, o monstro não parecia ter nenhum outro meio de atacar além desse. Nem conseguia estrangular as duas criaturas de linhagem sagrada imediatamente. Entretanto, era só uma questão de tempo. Ansem ficou surpreso com o fato de que ter 3 criaturas de linhagem sagrada, cada uma mais assustadora do que a anterior. Parecia que essa área de gelo e neve era bem mais perigosa do que tinha pensado. No início, pensou que se conquistasse o abrigo espiritual aristocrata, poderia fazer o que quisesse nesta área. Só que parecia que foi muito ingênuo. Capítulo 442 – Espírito Aristocrata. Ansem encarou o pássaro preto e a aranha nevada gigante, que estavam prestes a morrer estranguladas. Se desse um ataque no momento certo, tinha uma chance de ganhar a alma de besta de linhagem sagrada. Porém, antes mesmo de Ansem poder achar a chance perfeita, ouviu um rugido de besta do outro lado do fim do vale de gelo, que foi seguido por sons altos de cascos. Tem outra criatura de linhagem sagrada? Ansem ficou chocado. Em pouco tempo, percebeu que estava errado. Não era outra criatura de linhagem sagrada, mas sim fileiras de bestas encouraçadas de gelo correndo nessa direção como soldados treinados. Existiam, pelo menos, de 300 a 400 delas. Elas avançaram no monstro tentando morder os tentáculos. Mas ele usou seus tentáculos para varrer a área e se livrou de algumas bestas encouraçadas de gelo, só que chegaram mais para atacar. Depois delas, Ansem viu ursos polares gigantes, lobos unicórnios e vendigos. Todas essas criaturas pareciam muito fortes e ferozes. No final dessas tropas, havia um tigre branco com listras vermelhas, e,
Nas costas dele, estava sentada uma mulher elegante com uma túnica religiosa e glamourosa. A mulher tinha olhos e cabelos roxos, segurava um cajado pequeno, que parecia ser feito de cristal, e seus olhos estavam fixados no monstro, no pássaro preto e na aranha nevada. A mulher apontou seu cajado para o monstro. Os ursos polares, lobos e vendigos rugiram bem alto e se jogaram nele. Por natureza, as criaturas de níveis mais baixos tinham medo das que tinham nível mais elevado do que elas, então não ousavam lutar contra uma criatura mais avançada. Entretanto, esses ursos polares, bestas encouraçadas de gelo e vendigos, que pareciam ser todas criaturas mutantes, não estavam com medo do monstro de tentáculos de linhagem sagrada. Com o comando dela, elas aceitaram tranquilamente a morte e lutaram juntos contra o monstro. Espírito. Ansem estava escondido atrás de um bloco de gelo, enquanto observava com surpresa a mulher. A pele dela era quase transparente. Seus olhos eram como os de gatos, e suas orelhas eram pontudas. Não tinha como confundir com uma humana. Ansem só sabia que tinha um espírito aristocrata no abrigo espiritual da montanha, então devia ser ela. As criaturas também tinham características similares com as que tinha ouvido. No entanto, não fazia ideia do que ela queria fazer. Com base no número de criaturas, era provável que tinha usado toda a força do abrigo. Ela tinha muitos monstros no seu lado, mas não eram páreos para ele. As bestas encouraçadas de gelo não conseguiam nem penetrar na pele dele. Os ataques das criaturas mutantes só deixavam algumas marcas superficiais nos tentáculos, o que não parecia ser muito eficaz. Pelo contrário, quando os tentáculos varriam a área, algumas bestas encouraçadas de gelo eram enviadas voando e ficavam gravemente feridas, isso quando não morriam imediatamente. Quando Ansem estava se perguntando o motivo do espírito aristocrata estar fazendo isso, ela ergueu subitamente o cajado de cristal. O cajado de cristal emitiu ondulações, que envolveram gradualmente o corpo dela. Num momento, todas as runas na sua túnica foram ativadas e começaram a brilhar, logo ela ficou cercada com luz. Quando a luz perdeu gradualmente o brilho, Ansem viu a aparência dela e arregalou os olhos. Atualmente, o espírito aristocrata ficou coberta com uma armadura de cristal, que estava gravada com vários padrões vermelhos. Essa armadura parecia misteriosa e glamourosa, tornando a sua aparência ainda mais divina. O cajado de cristal tinha virado agora uma lança de cristal com linhas vermelhas. O espírito aristocrata empunhou a lança ao lado do corpo, sem tirar a sua atenção do monstro com tentáculos. Morra! O espírito aristocrata gritou com frieza. Sua montaria, o tigre branco com listras vermelhas, avançou rapidamente em direção ao inimigo e alcançou num instante. Ele estava prendendo duas criaturas de linhagem sagrada e estava cercado por várias criaturas mutantes, então não conseguia se concentrar, mesmo não estando ferido. Não tinha conseguido ver o tigre branco com listras vermelhas, que já tinha se aproximado da sua cabeça. Montada no tigre, que estava no meio do ar por causa do salto, o espírito aristocrata encarou friamente a cabeça do monstro. No momento em que o tigre encostou nele, ela finalmente fez um movimento com a lança. Como um raio feroz, a lança de cristal foi cravada num olho semi-fechado do monstro. Com um grunhido, dezenas de tentáculos gigantes foram balançados furiosamente, chicoteando as duas criaturas de linhagem sagrada e as criaturas mutantes para longe. No entanto, o espírito aristocrata ficou parado. Seu tigre subiu em cima dele e avançou de novo. Bum! Desta vez, não tinha nada distraindo o monstro, então notou o tigre a tempo. De repente, um tentáculo jogou para longe o tigre branco com listras vermelhas. No momento em que sua montaria foi atingida, o espírito aristocrata glamouroso se moveu com suas pernas longas cobertas pela armadura. Ela pisou nas costas do tigre e saltou no ar com suas curvas se destacando. Em seguida, pegou a lança de cristal com linhas vermelhas e apunhalou o outro olho do monstro. Roar! O outro olho foi perfurado também, então acabou gritando de dor de novo.
Desta vez, em vez de usar seus tentáculos, decidiu se encolher rapidamente no lago congelado, levando a inimiga consigo, o que espirrou água e gelo para todo lado. Ansem ficou estarrecido. O espírito aristocrata era mais forte do que tinha pensado. Ela devia ter uma aptidão física por volta de 80, então era um dos espíritos aristocratas mais fortes. E, mais importante ainda, ela era bastante habilidosa em artes marciais. Quando estava lutando, seu jogo de pernas e técnicas de lança eram de primeira categoria, comparáveis até mesmo aos de qualquer humano evoluído. Em pouco tempo, o lago ficou calmo. Splash! O espírito aristocrata emergiu do lago congelado, e estava toda molhada. Seu cabelo estava encharcado e grudando na armadura de cristal, o que deixou sua aparência atraente de um jeito diferente. Ansem viu claramente que o espírito aristocrata só tinha atacado a fraqueza do monstro, que eram os olhos. Então ele acabou sendo forçado a voltar para o lago. Ela não tinha habilidade para matar. Capítulo 443 – Duas batalhas, e um terceiro lucra com elas. A aranha nevada e o pássaro preto, que estavam gravemente feridos, tentaram escapar no meio do caos. Só que as criaturas do abrigo espiritual avançaram nas duas criaturas de linhagem sagrada, impedindo que elas fugissem. Se fosse sob qualquer outra circunstância, ambas as criaturas podiam lutar facilmente ou até mesmo matar essas criaturas. No entanto, sofreram ferimentos graves e quase foram mortas pelo monstro, por isso era difícil até mesmo romper o cerco das criaturas. O espírito aristocrata quase que não fez nenhuma pausa, estava agora atacando a aranha nevada com a lança nas mãos. Foi então que Ansem percebeu que o espírito aristocrata tinha o mesmo plano que ele. Ela queria se livrar do monstro a fim de sair ganhando facilmente em cima do trabalho dos outros. Continuem! Quero ver quem vai sair ganhando no final. Ansem observou a luta atrás do bloco de gelo e ficou rindo por dentro. Tanto a aranha nevada quanto o pássaro preto estavam morrendo, mas eles eram ainda criaturas de linhagem sagrada. Mesmo com as criaturas mutantes e primitivas, o espírito aristocrata ainda sofreu uma grande perda tentando matar as duas. Era possível ver cadáveres de bestas encouraçadas de gelo jogados por todo o local. Mais da metade delas estavam feridas ou mortas. Inúmeras criaturas mutantes também foram mortas ou acabaram feridas. O espírito aristocrata não tinha mudado a expressão ainda, como se nem se importasse com a morte dessas criaturas. Ela estava focada em descobrir as fraquezas das duas de linhagem sagrada. Era óbvio que o objetivo dela não era matar as duas, caso contrário, já teria feito. Os ferimentos da aranha nevada e do pássaro preto eram muito graves. E como o último estava preso por causa da teia de aranha, então mal conseguia se mover. Se o espírito aristocrata tivesse intenção de matar, já podia ter feito isso faz tempo. Obviamente, não era isso que queria. Parecia que queria escravizar as duas criaturas de linhagem sagrada, e por isso não tinha intenção de matar. Elas já estavam bastante feridas. Parecia que estavam prestes a morrer. A aranha nevada tinha um físico fraco, então mal conseguia resistir no momento. Estava sangrando por todo o ponto, então podia morrer a qualquer minuto. A aranha nevada subitamente produziu um som estranho para o espírito aristocrata. Em seguida, retraiu as 8 pernas e se deitou com a barriga para baixo. Depois de ver o comportamento dessa criatura, ela brandiu a lança imediatamente sinalizando às criaturas para parar o ataque à aranha nevada, mudando agora o alvo só para o pássaro preto. O espírito aristocrata caminhou até ela e segurou a lança na horizontal. Com as ondulações passando pelo seu corpo de novo, sua armadura virou uma túnica religiosa, e as linhas vermelhas desapareceram da lança de cristal, que agora tinha virado um cajado. Ela segurou o cajado de cristal cintilante e tentou tocar a cabeça da aranha nevada com a gema preciosa, que estava na parte superior do cajado. A criatura estremeceu, querendo se afastar do cajado cintilante, mas, no fim, só fez um baixo som sibilante e aceitou.
Após ver que o cajado estava prestes a tocar a cabeça da aranha, o espírito feminino não conseguiu conter o sorriso. Foi então que, neste exato momento, sua expressão mudou rapidamente. Tentou ir para a direita, mas já era muito tarde. A figura de alguém passou do nada pelo espírito aristocrata. Estava empunhando uma adaga, que parecia um dente de lobo, virada para trás e cortou o pescoço dela. Ela andou alguns passos para trás e seu cajado caiu no chão. Deus cobriu o pescoço branco como a neve com as duas mãos, enquanto encarava o homem sorridente com a adaga na mão. Estava escorrendo sangue pelos dedos delas. Valeu mesmo pela ajuda. Jamais vou esquecer de você. Vou até a sua casa a qualquer hora para te agradecer pelo serviço. Com um sorriso no rosto, Ansem falou com o espírito feminino. Sem fazer uma pausa, ele pulou na aranha nevada ajoelhada e atacou o rosto dela com a adaga. Is! A criatura sibilou de dor, tentou até se levantar, mas já era tarde demais. Ansem usou a adaga para abrir a cabeça da aranha, e então o cérebro ficou visível e sangue jorrou com o ferimento. A aranha nevada caiu no chão. Aranha nevada, criatura de linhagem sagrada, foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Ansem lamentou o fato de não ter obtido a alma de besta, quando ouviu a voz. Depois de ver o humano matando a aranha nevada de linhagem sagrada, o espírito aristocrata ficou arrepiada e tentou falar algo. Entretanto, muito mais sangue jorrou quando abriu a boca, e seu corpo se fragmentou em faíscas sem poder falar qualquer coisa. Descanse em paz. Ansem falou com calma, enquanto corria em direção a outra criatura de linhagem sagrada, o pássaro preto. As criaturas, que seguiam o espírito aristocrata, espalharam-se e fugiram, depois que ela foi morta. Mas Ansem não tinha tempo para prestar atenção nelas. Havia sempre criaturas primitivas e mutantes em abundância, então teria muitas oportunidades para caçar essas. No entanto, era muito difícil encontrar uma de linhagem sagrada, então não podia deixar essa chance passar. O pássaro preto não era mais forte em seu estado atual do que a aranha nevada. Então Ansem acabou não tendo nenhum esforço para decapitar a criatura. Jovem com dor de sangue maligno, a criatura de linhagem sagrada foi morta. A alma de besta do condor de sangue maligno foi obtida. Coma carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Ansem ficou tão animado, que quase pulou de alegria, depois de ouvir a voz na mente. Uma alma de besta da criatura de linhagem sagrada. Foi sua primeira no segundo santuário de Deus. Uma desse nível era muito mais forte do que uma alma de besta super do primeiro santuário de Deus. Sem ter ainda a habilidade para matar super criaturas no segundo santuário de Deus, essa já era a melhor alma de besta, que Ansem poderia colocar as mãos no momento. Todas as outras criaturas tinham fugido, e ele não estava com vontade de ir atrás delas. Mal conseguia esperar para ver que tipo de alma de besta era a sua recém-obtida. Ansem estava ansioso para ter uma alma de besta de metamorfose na melhor das hipóteses, mas uma armadura de alma de besta também serviria. O primeiro tipo podia melhorar sua capacidade de luta a uma nova extensão, enquanto a última podia aumentar sua taxa de sobrevivência significativamente. Ambas eram excelentes opções. Tipo de alma de besta do condor de sangue maligno, glifo. Ansem ficou estarrecido após ver a introdução da sua alma de besta recém-obtida. Um glifo de alma de besta? Que tipo é esse? Como existiam vários tipos, só era aprendido nas escolas do tipo comum. Conforme os humanos ficavam cada vez mais fortes no santuário de Deus, mais criaturas eram mortas e mais tipos de almas de besta eram conhecidos. Existiam diversas almas de besta recém-descobertas, que cada um teria que explorar sozinho. Claro, se alguém reportasse a descoberta de um novo tipo para a aliança, então seria recompensado após o tipo ser verificado. Capítulo 444 – Evolução do Anjo finalizada.
Ansem não tinha nenhuma lembrança sobre um glifo de alma de besta, então não fazia ideia de qual era o seu uso. Assim, tentou invocar a alma de besta, e um condor apareceu subitamente como uma sombra preta. Em seguida, ela churiou e depois sumiu no corpo dele. Ansem olhou para o seu corpo com cuidado e viu que tinha uma nova tatuagem do condor preto, que estava com as asas espalhadas e em posição de ataque. O condor parecia bastante feroz e assombroso, que ele quase pensou que era real, até pensou que o pássaro iria arrancar o coração de alguém a qualquer minuto. A tatuagem se estendia das costas dele até o peito, ocupando mais da metade da parte superior do seu corpo, estava até parecendo um lutador audacioso. Ansem tentou um soco, mas não sentiu nenhum aprimoramento na força. Na verdade, não sentiu nem algo estranho no seu corpo. O glifo não causava também nenhuma pressão no seu corpo como as almas de besta de metamorfose. Para que serve essa merda? Ansem franziu a testa um pouco, pois não conseguiu descobrir o que era na hora. Então faria uma pesquisa, quando estivesse de volta na nave bélica Daphne. Após verificar os cadáveres da aranha nevada e do condor de sangue maligno, Ansem estava prestes a invocar o rosnador dourado para carregar as criaturas, no caso do monstro com tentáculos reaparecer. Porém, ouviu do nada um som crepitante na sua mente, como se algo tivesse quebrado. Ansem ficou surpreso, e se lembrou subitamente de algo. Em seguida, focou sua atenção na mente e viu que o casulo de luz, no qual o anjo sagrado tinha se transformado, tinha rachado. Uma jovem atraente e fofa saiu com o cristal preto na mão, sua aparência estava exatamente igual, sem nenhuma mudança. Isso foi rápido. Ele também ficou muito surpreso, já estava até querendo verificar o anjo sagrado. Só que ela soltou do nada o cristal preto e saiu da mente dele sozinha. Em seguida, avançou no cadáver da aranha nevada. Ei! O que está tentando fazer? Ansem interrompeu as ações dela imediatamente. O anjo sagrado segurou a perna da aranha nevada, enquanto implorava com os olhos cheios de lágrima. Ela não podia falar, mas Ansem suavizou sua atitude por causa da expressão com olhos cheios de lágrima. Tudo bem. Vá em frente. Ansem achava que a aranha nevada era tão grande, que levaria vários dias para ganhar pontos de gene sagrado, então era melhor que ela comece. Afinal de contas, só era uma criatura de linhagem sagrada, em vez de uma super criatura. Terá várias outras chances como essa no futuro. Além disso, tinha também o cadáver do condor de sangue maligno, que levaria 2 ou 3 meses para comer também. Ela recebeu a permissão dele, então ficou tão animada, que imediatamente abriu a boca e mordeu a perna da aranha nevada. Ansem não estava com vontade de ver sua alma de besta comendo, então foi verificar rapidamente o status atual dela. Alma de besta super da arcanja, animal de estimação, pode evoluir. Ansem ficou completamente boquiaberto após ver essa simples introdução. Arcanja soava muito melhor do que anjo sagrado, e não tinha problema com o status alma de besta super, animal de estimação ou com pode evoluir. O problema era que o animal de estimação não tinha mais o estado transformado. Então ela agora voltou ao seu estado original e não pode mais se transformar? Será que devo alimentar ela tudo de novo até poder se transformar? Ansem ficou estarrecido. Se fosse verdade, provavelmente começaria a chorar alto. Ele gastou muito recurso e reforço para o animal de estimação se transformar, mas agora ela voltou ao estado inicial. Será que foi tudo um desperdício? Ele pensou nisso e sentiu que algo estava errado. Não tinha como o anjo sagrado voltar ao estado original, e o nome tinha mudado também para Arcanja, o que era completamente diferente do que costumava ser. Será que ela virou uma alma de besta super do segundo santuário de Deus? Seus batimentos cardíacos aceleraram, depois de pensar nessa possibilidade. Se fosse verdade, significava que já tinha uma alma de besta super do segundo santuário de Deus. Contanto que ela ganhasse o estado transformado, ele teria a capacidade de matar uma super criatura.
Existiam diversos seres tenebrosos, que tinham níveis de aptidão física acima de 100 entre as criaturas de linhagem sagrada, então não tinha como ter noção da força de uma dessas. Ansem não tinha certeza quando seria capaz de matar uma super criatura, mas a arcanja era sem dúvidas uma garantia, que podia caçar uma algum dia. Claro, não seria fácil prover alimentos para ela até a transformação. Ansem não ficou com pressa, por causa das suas experiências de alimentar animais de estimação no primeiro santuário de Deus. Garotinha, não me subestime. Ansem virou seu olhar para a jovem, e viu que ela já tinha devorado quase toda a carne do condor. Só sobrou uma perna do condor de sangue maligno gigantesco. E a aranha nevada já tinha sumido. Pare! Ansem exclamou rapidamente. Ele só se perdeu nos pensamentos por um leve momento, mas, ainda assim, a jovem já tinha quase terminado de comer as duas criaturas de linhagem sagrada. Que eficiência! Felizmente, Ansem impediu a tempo e salvou para si uma perna do pássaro, que provavelmente pesava uns 100 quilos. Ele não precisaria se preocupar com comida por um bom tempo. A jovem parada ao lado dele parecia chateada e insatisfeita, seus olhos até olhavam para a perna do pássaro de vez em quando, e lambia os lábios rosados. Sua esfomeada! A perna do pássaro é minha, e nem pense em dar outra mordida. Ansem apertou as bochechas macias dela e a mandou de volta para sua mente. Ao mesmo tempo, invocou o rosnador dourado na sua maior forma, colocou os cadáveres das bestas encouraçadas de gelo e das outras criaturas mutantes nas costas dele. Em seguida, levou suas pilhas de troféus de volta para o dispositivo de teletransporte. Tinha tanta carne, que não conseguiria comer sozinho. A perna do pássaro sozinha já providenciava meses de alimento. Seria legal, se pudesse vender as carnes para Shu Yu e os outros em troca de algumas coisas na aliança. Como Yang Manli tinha dito, só seria benéfico para si, se os humanos ficassem mais fortes no geral. Quanto ao espírito, Ansem já tinha descoberto a força dela. Estimava que tinha mais ou menos a mesma força que ela. Entretanto, Ansem não sabia quantas criaturas mutantes tinham no abrigo espiritual, então seria um pouco arriscado ir lá sozinho. Os espíritos eram diferentes das criaturas por serem inteligentes. Ansem fez um ataque furtivo para matar o espírito agora há pouco, mas não seria simples assim numa luta de verdade. Além disso, precisava vender a carne no momento, e procurar as informações sobre o tipo glifo de alma de besta na aliança, então não estava com pressa para ir no abrigo espiritual. Enquanto se dirigia à caverna congelada, onde ficava o dispositivo de teletransporte, estava se perguntando qual seria a próxima alma de besta a ser nutrida com o cristal preto. Atualmente, não tinha tanta certeza sobre qual era a função do cristal preto, então não conseguiu tomar uma decisão. O anjo sagrado virou arcanja e retornou ao estado não transformado, então isso significava que uma alma de besta, que não fosse um animal de estimação, iria simplesmente evoluir? Capítulo 445 – Montanha de Carne. Ansem olhou para todas as almas de besta que possuía, e finalmente parou seu olhar na do caracol de sangue. Era uma super armadura de animal de estimação, que não era mais tão efetiva na frente de uma criatura de linhagem sagrada do segundo santuário de Deus. Ansem decidiu tentar usar o cristal preto nela como um experimento. As almas de besta super estavam todas ao redor do cristal preto, enquanto a arcanja já tinha perdido o interesse nele. Ansem não sabia dizer se era porque não era mais útil para ela, ou porque não tinha se transformado ainda. Com o comando dele, o caracol de sangue se moveu rapidamente para o cristal preto com felicidade, engolindo tudo de uma vez. Do mesmo jeito que ocorreu com o anjo, a luz começou a formar um casulo, que envolveu o caracol de sangue. Ansem ficou parado observando. Era óbvio que nutrir uma alma de besta era muito mais rápido do que nutrir uma criatura. No caso do anjo, não demorou muito. E deveria levar provavelmente cerca de 1 mês para o caracol de sangue. Ansem ficou cheio de expectativas. Será demais se for verdade. Na caverna congelada, a criatura,
que Eggman lhe trouxe, deixou os veteranos em choque. Um evoluído, que tinha acabado de entrar no segundo santuário de Deus, conseguiu matar uma besta encouraçada de gelo no modo furioso. Era algo difícil demais para acreditar. Alguns ficaram falando como os jovens da nova geração eram impressionantes, enquanto outros pensaram que foi só sorte. Eggman Lee não explicou nada. Ninguém acreditaria, se ela contasse que Ansem matou com um golpe a besta no modo furioso. Atualmente, ninguém acreditaria que um recém-evoluído pudesse matar uma besta encouraçada de gelo no modo furioso com um só soco. Até mesmo um evoluído sagrado não conseguiria. Enquanto eles ainda estavam conversando sobre Ansem e sobre a criatura, ouviram subitamente barulhos altos, que pareciam um terremoto. Será que as criaturas acharam o local e vieram aqui para nos atacar? Muitas pessoas ficaram estarrecidas e se aproximaram do dispositivo de teletransporte, preparadas para sair do santuário de Deus em qualquer caso de perigo. Depois de um tempo, os barulhos pararam. Em seguida, ouviram um grito: Man Li, dê uma mãozinha aqui. Eggman Lee percebeu imediatamente que a voz era do Ansem. Então ela correu rapidamente para fora da caverna congelada. Os demais também ficaram se perguntando o que estava acontecendo, então alguns deles seguiram. Todos ficaram de olhos arregalados, quando saíram da caverna congelada. Não conseguiam acreditar no que estavam vendo, e suas bocas quase caíram no chão. Um leão, que era do tamanho de um penhasco pequeno, estava carregando pilhas de cadáveres de bestas encouraçadas de gelo e de outras criaturas mutantes, entre elas, lobos nevados e ursos polares gigantes. Tinha um jovem parado em cima dos cadáveres. Era Ansem, que ignorou os conselhos dos outros para caçar sozinho. Ansem. Cara. São todos seus? E o Show perguntou com uma voz trêmula. Era tão difícil de acreditar, que não conseguia aceitar o fato, mesmo esfregando muitos olhos. Todo mundo também teve a mesma reação. Muitos deles estavam nesse local há mais de uma década, mas nenhum deles nunca presenciou tantos ganhos. Além disso, havia até cadáveres de criaturas mutantes. Muitos deles acharam algo irreal como Shu Yu, pensaram até que estavam num sonho. Caso contrário, como é que poderia haver tantos cadáveres de criaturas? Ainda mais numa quantidade tão gigantesca? Eggman Lee olhou com um olhar estranho para Ansem, e ficou em conflito por dentro. Ela tinha acabado de falar que ele não conseguiria conquistar o abrigo espiritual, mas, em um espaço de tempo tão curto, voltou com tantos corpos, e muitos até mesmo eram de criaturas mutantes. Será que ele conquistou mesmo o abrigo espiritual? Eggman Lee olhou para Ansem, e não sabia o que pensar. O jovem, que ela costumava desprezar, tinha progredido a uma velocidade tão rápida, que excedia completamente a sua expectativa e até mesmo compreensão. Pode-se dizer que sim. Ansem contou a todos, como encontrou a aranha nevada, o condor de sangue maligno e o monstro de tentáculos, todos os três de linhagem sagrada, e o espírito aristocrata. Só que ele estava contando a versão adaptada, em que só presenciou a luta entre os quatro, e pegou alguns ganhos, quando ficaram todos gravemente feridos. Olhem, esta é a perna do pássaro preto que foi arrancada por outra criatura. Infelizmente, ela conseguiu fugir, então só consegui ficar com esta parte. Ansem levantou a perna do pássaro, que foi a sobra da arcanja, como se estivesse se gabando. Todo mundo olhou para ele com admiração, falando que teve muita sorte por ter coletado tantos cadáveres de bestas encouraçadas de gelo e de criaturas mutantes, e até mesmo uma perna de pássaro de linhagem sagrada. A deusa da sorte estava mesmo do lado dele. Ninguém suspeitou do que ele disse. Alguns já estavam nesse local por décadas, e muitos deles já tinham visto a aranha nevada e o pássaro preto. Alguns já tinham até visto o espírito aristocrata. Ansem devia ter visto essas criaturas com os próprios olhos, senão, como é que ele saberia os detalhes sendo que acabou de entrar? Cara, que sorte! Shu Yu olhou com desejo para as pilhas de corpos. O que planeja fazer com eles? Não dá para comer todos sozinhos.
Que tal vender alguns para a gente? Podemos dar um bom preço em cima. Quando Shu Yu disse isso, os olhos de todos se concentraram em Ansem. Eles tinham um desejo mais intenso pela carne de criaturas do que os outros, especialmente para as que eram de criaturas mutantes. Muitos ficaram tão animados, que os olhos até ficaram vermelhos, já querendo começar a comer imediatamente. Sim, claro, eles estão à venda. Ansem falou concordando. Vou dar 100.000 por uma besta encouraçada de gelo. 150.000. Assim que ele respondeu, muitas pessoas já começaram a gritar os preços. A cena parecia um bando de ricos eufóricos, que não ligavam para o gasto, enquanto davam seus valores. Vou vender essas criaturas só para quem for do grupo. Se alguém de fora quiser comprar, terá que pagar o dobro do preço. Claro, só aceito licenças do Salão Santo e soluções de higiene da classe A para cima. Ansem falou com calma. Ele não trouxe toda a carne de volta só para ganhar dinheiro. Mano, o que você quer dizer? Todos ficaram intrigados, mas foi Shu Yu quem acabou perguntando. Eu vou montar uma gangue. Quem entrar vai poder comprar a carne pelo preço interno, e ainda poderá usar os pontos. Ele respondeu casualmente. No futuro, ele definitivamente conquistaria o abrigo espiritual. E como sozinho não conseguiria governar o abrigo espiritual, por que não poderia ficar lá o tempo todo? Então, preferia recrutar todos os combatentes deste local para serem seus seguidores e protegerem o abrigo espiritual por ele. Dessa forma, no futuro, todos que se teletransportassem para esse local teriam que seguir a sua ordem. Capítulo 446 – Estarrecidos. Se não nos juntarmos à sua gangue, quanto teremos que pagar por uma besta encouraçada de gelo? Um homem na casa dos 40-50 perguntou. Uma licença de classe A do Salão Santo do nível evoluído. Ansem respondeu com determinação. O quê? Uma licença de classe A do Salão Santo do nível evoluído por uma besta encouraçada de gelo? Não é mais fácil nos roubar de uma vez? O homem gritou com raiva imediatamente. Muitos acusaram Ansem também de ser um safado descarado. Alguns até mesmo tentaram roubar um cadáver nas costas do Rosnador Dourado. A natureza humana era desse jeito. Muitos até podiam passar pelas dificuldades juntos, mas não conseguem compartilhar as conquistas, muito menos ver o outro se dando bem. Ai! Ansem fez um movimento súbito, e a adaga do lobo ominoso cortou de repente a mão de alguém, que tinha tocado o Rosnador Dourado para pegar um corpo. O grito estridente pegou todos de surpresa. Todos pararam de se mover e olharam para Ansem e para o homem, com uma mão cortada, rolando no chão. Quero ver quem terá coragem de tocar nas minhas coisas sem minha permissão. Se tocar, vai perder a mão. Se mover o pé, vai perder ele. Se a cabeça chegar perto, vai ser decepada. Ansem falou indiferentemente com o sangue escorrendo na adaga do lobo ominoso. Merda! Ele partiu para a violência. Vamos matar esse desgraçado. Você feriu o nosso amigo. É mesmo um ser humano? Matem este animal! Filho da puta! De repente, Ansem virou a pessoa odiada por quase todos, como se fosse culpado ao ponto de quererem a morte dele na primeira chance que tivessem. Shu Yu e alguns outros tentaram parar os demais do grupo, mas eles eram a minoria. 4 ou 5 já tinham avançado em Ansem, que eram os veteranos que estavam neste lugar há mais de 2 décadas. Claro, eles não estavam tentando se vingar da pessoa, que perdeu a mão, na verdade, queriam pegar para si os cadáveres depois de se livrarem dele. Aos seus olhos, Ansem não era nada além de um pirralho que teve sorte. Como tinha acabado de entrar no segundo santuário de Deus, então não tinha como ser páreo para eles. Seria mamão com açúcar matar Ansem. Eles invocaram suas almas de besta e tentaram matar o alvo a cada movimento, preparados para tirar a vida dele. Esses corpos eram muito tentadores, especialmente para aqueles que não viam tanta carne mutante em décadas. Além disso,
Havia até mesmo uma perna do pássaro de linhagem sagrada. E eles já foram dominados pela ganância. Ansem nem mudou a sua expressão. Com um sorriso indiferente, ele tinha pensado nessa possibilidade, quando trouxe a carne, então não ficou nem um pouco surpreso. Não era nem mesmo necessário ficar com raiva. O rosto da Enuma-Li ficou sério. Ela invocou um arco e uma flecha, preparada para ajudar Ansem. Eles eram o tipo de pessoa que mais odiava. Quando a maioria das pessoas tinham uma chance potencial de sair lucrando, eles viravam os donos da verdade para roubar a parte dos outros. Não tinha nenhuma diferença de ladrões para eles, na verdade, eram até mesmo piores do que bandidos. Pelo menos, os ladrões recebiam a má fama que mereciam, enquanto esses tentavam justificar seus comportamentos. No entanto, Ansem já tinha agido subitamente, antes mesmo que Enuma-Li pudesse até mesmo disparar a flecha. Num instante, ele avançou entre os 5, que atacaram. Ai! Os 5 gritaram de dor em uníssono, então até pareceu que o som veio da mesma pessoa. As primeiras 5 pessoas, que avançaram em Ansem, perderam todos a mão direita, que estava empunhando as armas. Sangue jorrou deles, e eles estavam rolando no chão com a mão esquerda cobrindo o membro cortado, estavam suplicando e chorando. Todos ficaram boquiabertos com Ansem, que estava sério, e com os 5 gritando, ficaram surpresos com o que tinha acontecido. Esses 5 estavam no segundo santuário de Deus há mais de uma década. Eram todos bem experientes. Até podia ser difícil conseguir carne neste lugar, mas o nível de aptidão física deles devia ser superior a 40 depois de tantos anos. No entanto, depois de um único movimento, todos perderam a mão direita, o que deixou todos chocados. Quem mais quer tirar a minha vida? O olhar frio dele percorreu o rosto de todos. Seja aqueles que estavam tentando matar Ansem, ou os que estavam roubando um pouco de carne, todos sentiram calafrios e recuaram involuntariamente. Enuma-Li olhou para Ansem com uma expressão complicada, já que não esperava que ele fosse tão agressivo. Tio King está aqui. Tio King, o senhor precisa nos ajudar. Esse desgraçado está atacando a própria espécie. Tio King, sempre nos ajudamos, mas ele é cruel até mesmo com a gente. É apenas um animal. Um homem na casa dos 70s ou 80s saiu da caverna congelada. 80 anos era como ter 30 a 40 anos antigamente, já que a estimativa de vida de um evoluído era de 300 anos. Enuma-Li ficou nervosa, depois que viu o homem chamado Tio King, então baixou o arco e flecha e falou com pressa, Tio King, não dê ouvido a eles, estavam tentando roubar Ansem. Antes que pudesse terminar a sua frase, o Tio King fez um gesto de mão para ela parar. Quando viram essa ação, os demais do grupo ficaram animados e culparam Ansem por tudo com exagero, como se fosse um crime não compartilhar os ganhos com todos de graça. O comportamento de roubo deles também foi embelezado como um ato de justiça. Enuma-Li parecia chateada. Tio King devia ter sido a primeira pessoa que se teletransportou para este local. Ele estava aqui há algumas décadas, e tinha a maior contagem de pontos de gene entre o grupo. Além do mais, foi a única pessoa que matou uma criatura mutante. De acordo com o próprio Tio King, seu nível de aptidão física estava por volta de 60, mas ela acreditava que devia ser maior do que isso. Além disso, ele também tinha praticado artes de hipergene fortes projetadas para evoluídos, então não era um evoluído comum. Era verdade falar que o Tio King era o mais forte no grupo. Ansem era forte, mas havia acabado de entrar no segundo santuário de Deus. Se o Tio King quisesse atacar Ansem, então era provável que ele fosse morto. Tio King, isso não é tudo culpa dele, Shuiyu cerrou os dentes e falou em defesa dele. Entretanto, ele só fez o mesmo gesto de antes para ficar em silêncio, e caminhou até Ansem. O rosto da Enuma-Li ficou ainda mais sombrio. Ela foi rapidamente até ele, mostrando de que lado estava. Os demais do grupo estavam celebrando a desgraça dele com expectativa e ganância. Contanto que ele se livrasse dele, eles conseguiriam dividir a carne. Tio King era sempre generoso,
então era provável que ganhassem parte da carne. Muitos estavam torcendo por dentro, depois que viram ele indo direto até Ansem. Mata ele! Mata ele! Ansem era habilidoso e tinha uma adaga impressionante, mas ninguém acreditava que ele podia derrotar o tio King, que era absolutamente mais forte do que ele. Quando ficou a menos de 2 metros dele, sob os olhares e expectativa de todos, ele sacou uma faca de aço Z, que parecia antiguidade. Diante dos olhares amedrontados, inquietos, confusos, perplexos, de suspeita e de surpresa de todos, tio King empunhou a arma e cortou a cabeça dos 5, que estavam rolando no chão e gritando. Em seguida, ele se curvou com referência para Ansem. Jovem mestre An, eu, Nin King, cheguei muito tarde. Mereço qualquer punição determinada pelo senhor. Todos ficaram estarrecidos com o que viram. Tio King era a pessoa mais forte do grupo, o único que matou uma criatura mutante, mas estava agindo como se fosse um servo do Ansem. Todos tiveram a sensação que não tinham QI suficiente para entender isso. Capítulo 447 – Recompensa. Ning do grupo estrelado? Ansem franziu a testa um pouco. Essa era a única família com nome Nin que ele conhecia. Tio Nin falou com respeito. Sim, sou o mais velho entre os 6 filhos, e também o mais inútil. Meus 2 sobrinhos não sabiam quem era o senhor, e agiram errado. Meu pai deseja se desculpar em pessoa, mas teme que o senhor não goste de ser incomodado, então ficou quieto. Porém, ele nos disse que qualquer um dia de nós que tiver a sorte de se encontrar com o senhor, deve segui-lo como nosso benfeitor. Qualquer coisa que precisar, vamos apoiar sem se importar com o custo. Depois que o tio King disse, os demais do grupo ficaram completamente estarrecidos. Todos tinham ouvido falar do Grupo Estrelado, que era uma das maiores corporações da Aliança. Ninguém tinha imaginado que ele era um dos Nins. O que era ainda mais inesperado era que até mesmo essa família tratava Ansem desse jeito. Agora todos estavam se perguntando sobre a verdadeira identidade dele. Muitos ficaram com medo e pálidos no momento. Eles queriam roubar alguém, que até mesmo os Nins precisam reverenciar. Se Ansem quisesse se vingar, seria fácil não só no Santuário de Deus, como também na Aliança. Eles começaram a suar frio e sentiram as pernas ficando bambas. Vocês não sabiam disso antes, então está tudo bem. Podemos falar sobre o futuro em outra hora. Ansem comentou sem mostrar emoções. Ele sabia que o motivo de ser tratado assim pelo tio King não era por causa de quem era, mas sim por causa da relação potencial entre ele e Anjingzi. Ansem não conseguia dizer se o tio King estava sendo sincero, então não ficou nem um pouco feliz. A partir de agora, por favor, conte-nos qualquer coisa que o jovem mestre An precisar. Os Nins não lhe decepcionarão. O tio King não falou mais nada, mas mostrou a sua lealdade. Ansem assentiu e se virou para Igman Li. Vou deixar a carne nas suas mãos. Organize a nossa gangue o mais rápido possível, mas não será necessário recrutar alguns deles. Ansem não tinha dúvidas sobre a capacidade dela. Ela costumava administrar uma gangue grande como a gangue blindada de aço muito bem. Sem falar que não havia muitas pessoas presentes, então, mesmo que todos quisessem se juntar à gangue, ainda seria mamão com açúcar para ela. Tudo bem. Igman Li contou todos os cadáveres e ficou intrigada. Já que os Nins tratam ele assim, será que ele tem mesmo alguma relação com Anjingzi? No entanto, ela achou improvável depois de pensar nisso. Todos sabiam que Anjingzi não teve esposa nem filhos. Ansem não ligava para o que ela estava pensando. Depois de deixar tudo nas mãos dela, ele se teletransportou de volta para a Aliança, querendo descobrir qual era o uso de um glifo de alma de besta o mais rápido possível. Ansem, quando você voltou? Quando Qiu Shen estava saindo, ele viu que Ansem voltou para o dormitório, então cumprimentou. Acabei de voltar. Para onde está indo? Ansem perguntou casualmente. Aonde mais do que para os treinos? Estamos no final do mês,
E neste momento sempre tem um treino em que todos podem participar. Quem conseguir o primeiro lugar será recompensado pelo vice-capitão Shen. Só vou assistir. E você chegou na hora certa. Então vamos juntos. Qiu Shen arrastou Ansem junto. No início, Ansem não queria ir. Entretanto, como todos se davam muito bem na cozinha, então não queria recusar o convite. Assim, seguiu o Qiu Shen até o salão de treinamento da nave bélica. Ansem tinha ouvido falar do vice-capitão Shen pela Ji Yanran. Ele era um transcendente forte. A princípio, o capitão de uma nave bélica como a Daphne devia ser um transcendente veterano, que também era um general. Porém, por causa do seu apoio familiar especial, Ji Yanran virou a capitã da Daphne. Assim, o vice-capitão foi selecionado com base nos padrões de um capitão oficial. Shen Shoushan, um transcendente poderoso. Ji Yanran havia dito que ele era próximo dos Jis, mas mesmo que não dissesse isso, Ansem sabia que ele seria, porque os Jis jamais a deixariam trabalhando na Daphne, se não fosse esse o caso. Além do vice-capitão, existiam mais 2 transcendentes no comando da Daphne, o diretor Lin Aifen e o contramestre Zhao Ping. Essas eram as pessoas que trabalhavam na Daphne. Quanto ao painel de especialistas, era provável que tivessem alguns transcendentes. No entanto, eles estavam além do poder dela. Até mesmo na sua equipe, Ji Yanran tinha dificuldade de fazer alguns arranjos de vez em quando, por causa das relações complicadas. Frequentemente existia alguém desafiando muitas coisas que ela fazia. Ansem e Qiu Shen chegaram no salão de treinamento, que já estava quase lotado de soldados. Parecia que muitos estavam interessados nos treinos. Como todos da cozinha estavam presentes, Qiu Shen e Ansem se sentaram com eles. Ele deu uma olhada no salão de treinamento e percebeu que o campo de treino era familiar. Além disso, ele achou o dispositivo de treino familiar. Não é esse o dispositivo chamado corredor extremo. Ansem viu as paredes de metal do campo de treino e ficou surpreso com o dispositivo estar sendo usado tão cedo. Um soldado estava pulando e correndo rapidamente nas paredes de metal, mas nem chegou na metade do caminho, antes de levar um choque e cair, rolando para fora do dispositivo. Quem mais quer tentar? Vou recompensar com uma licença de classe S do Salão Santo do nível evoluído para quem conseguir passar neste teste no nível 10. Shen Shoushan falou com um sorriso, ele estava sentado no pódio do salão de treinamento. A recompensa era alta, mas nenhum dos soldados se mexeu, estavam olhando uns para os outros. O corredor extremo no nível 10 com uma gravidade de 40 adicionada era simplesmente muito difícil. Muitos soldados já tentaram, e muitos deles eram evoluídos bem fortes. No entanto, nenhum conseguiu chegar na metade do caminho. Não era só por causa da gravidade, mas também por causa do fracasso dos soldados com uma aptidão física acima de 70, por isso mais nenhum soldado ousou tentar. Naturalmente, Ansem conhecia o corredor extremo muito bem. Não era algo que podia ser conquistado só com força. Físico, reflexo, flexibilidade e a capacidade de fazer julgamentos sobre o terreno, tudo isso tinha grande influência no resultado. Se um passo errado fosse dado, não tinha como continuar por mais forte que fosse. Departamento de Exoesqueletos, a tripulação da nave bélica, a guarda costeira e a equipe de médicos, todos já enviaram alguém para tentar. Até agora, só a cozinha ainda não tentou. Acho que devemos dar uma chance para eles. Alguém disse do nada. Ansem achou a voz familiar, então olhou quem falou e descobriu que era Wang You, o chefe do departamento de exoesqueleto, que encontrou da última vez. Capítulo 448. Um novo recruta tentando o corredor extremo. O líder gordo ficou um pouco pálido. Vários soldados fortes tentaram passar pelo dispositivo e falharam. Estava claro que Wang You estava tentando fazer com que a cozinha passasse vergonha, porém não havia como refutar o que ele disse. Depois de ouvir essas palavras, Shen Shoushan olhou para o líder gordo e falou com um sorriso, concordo. Lu, você estava se divertindo muito agora há pouco, então está na hora de vocês tentarem.
Acho que a sua equipe é ótima, sem dúvidas se sairão bem. Sim, capitão. O líder gordo se levantou e se curvou, enquanto xingava Wang You em sua mente. Todos da cozinha eram evoluídos com grande contagem de gene, mas o combate não era a especialidade deles, pois não era o que faziam. Só estavam no local para ver os outros treinando, porém não esperavam serem chamados pelo Wang You. O líder gordo queria ir pessoalmente, mas os regulamentos diziam que os líderes de equipe não podiam participar. Além disso, com seu corpo redondo, era provável que ele teria o pior resultado se decidisse se envolver. O líder gordo olhou para os membros da sua equipe e só recebeu de volta olhares suplicantes, significando que não estavam confiantes. Gordão, não tem um novo recruta na cozinha? Deixa ele tentar. O resultado não importa. Só estamos curiosos para conhecer ele. Wang You falou de novo, enquanto o líder gordo estava hesitante para escolher. Depois daquele dia, ele verificou o perfil do Ansem, mas não descobriu nada especial. Era provável que sua maior conquista foi se graduar com o rank de major. No entanto, isso era muito comum na Daphne. Muitos soldados tinham esse rank e todos ainda eram mais experientes do que o novo recruta, já que era improvável que um novato fosse designado a esse posto. Era necessário ser veterano para os tipos de missões designadas nessa nave bélica. Alguém como Ansem ser escolhido para esse local era algo anormal, visto que tinha acabado de se graduar na escola militar. Wang You verificou o histórico dele um pouco mais a fundo e descobriu que se graduou na mesma escola que Ji Yanran. Os dois deviam ser conhecidos. Claro, ele estava considerando que Ansem era um escudeiro dela. Queria saber sua verdadeira força. Sempre acreditou que deveria aproveitar cada chance para conhecer melhor o seu inimigo. O líder gordo franziu a testa e queria dizer algo. No entanto, Ansem falou com calma. Está tudo bem. Posso tentar. Eu queria mesmo. Ok. O líder gordo não impediu Ansem. Afinal de contas, não era um exercício de verdade. Como ninguém conseguiu, seria bem normal ele falhar também. No pior caso, só levará ao choque, o que não era nada para um soldado. Ansem se levantou, encarou Wang You e entrou no campo de treino. Daphne podia ter apenas um departamento de exoesqueletos, mas era um avançado que continha 15 soldados, e todos eram veteranos selecionados a dedo. Basicamente, com exceção da cozinha, todos os outros eram unidades de elite. Por exemplo, a tripulação da nave bélica consistia de diversos grupos, como o de reparo e outros. Ansem entrou no campo de treinamento, e o dispositivo de gravidade foi ativado. De repente, sentiu o seu corpo muito mais pesado. Os olhos de todos se focaram subitamente nele. Eles sabiam que o novo recruta falharia, mas era divertido prever quando isso aconteceria. Além de Wang You, existiam outros que também estavam prestando atenção nele. Ji Yanran não escondeu de Shen Shouxuan o fato de que foi ela quem colocou Ansem na nave bélica. Por causa disso, ele só ajudou Wang You a incentivar a participação do Ansem, porque queria saber do que ele era capaz para fazer Ji Yanran gastar tanto esforço na convocação dele. Ansem respirou fundo e foi até a primeira parede de metal. Ele tinha perguntando para ela sobre Wang You em particular, pois, com seus sentidos, conseguiu sentir a hostilidade dele. Isso era estranho. Ansem era apenas um novo recruta e nunca ofendeu Wang You. Nem mesmo viu essa pessoa antes. Não acreditava que a hostilidade veio só por terem se esbarrado. O que Ji Yanran contou bateu com a suposição dele. Wang You tinha conexões com o painel de especialistas. Ele podia ser o líder do departamento de exoesqueletos, mas apenas foi escolhido por causa da sugestão vinda de lá. Ele havia selecionado pessoalmente todos os soldados do seu grupo. Então era certo falar que todo o departamento de exoesqueletos trabalhava para o painel de especialistas. Havia diversos cientistas e especialistas irritados com Ji Yanran, o que era um fato conhecido. Afinal de contas, ela era uma recém-evoluída.
Podia até ter vindo de uma família proeminente, mas isso não ajudava no trabalho, por isso, eles não gostavam muito dela. Além disso, o capitão antigo, que foi substituído por Ji Yanran, era muito próximo ao painel de especialistas, de modo que aumentou o preconceito que eles tinham contra ela. Devido à sua família, ninguém ousava dizer algo. No entanto, se cometesse algum erro grave, seria natural a sua remoção da Daphne. No início, Ansem não queria se envolver em nenhuma confusão, só desejava terminar suas tarefas, enquanto ficava mais forte. No entanto, era conhecido por muitos, porque foi selecionado por ela. Então, se tivesse um desempenho porco, Ji Yanran seria humilhada. E envergonhar sua namorada não era uma opção. Não apenas isso, precisava orgulhá-la. Caso contrário, não seria um bom namorado. Ansem sabia muito bem o que o Wang You estava tentando fazer, mas não ligou. Já que está curioso, é melhor fechar a boca para não entrar mosquitos. Ele deu o primeiro passo na parede de metal, avançando na zona branca, que só tinha 30 centímetros de largura. Ele estava indo muito rápido, ao contrário dos soldados anteriores, que estavam tentando controlar a velocidade, de modo que ganhassem mais tempo para observar e decidir como avançar. Só que fez exatamente o oposto. Ele foi rápido desde o início, avançando nas paredes de metal dispostas de modo aleatório. Um novato é mesmo um novato. Irá cair em segundos avançando assim. Várias pessoas pensaram desse jeito. Wang You ficou surpreso. Depois de ver Ansem indo a toda velocidade, estava se perguntando se ele era um idiota de verdade ou estava tentando fracassar o mais rápido possível. Até mesmo Shen Shouxuan franziu a testa um pouco. Se isso é tudo que ele pode fazer, então todos os esforços da Ji Yanran foram em vão. Ele pensou ficando muito decepcionado. Capítulo 449 – Como no tutorial. Uns 10 segundos depois, quase todos os soldados ficaram de olhos arregalados. Ansem estava saltando para cima e para baixo com precisão nas paredes de metal alocadas, estava sendo rápida e não cometia nenhum erro. Estava realizando perfeitamente muitas ações, que pareciam extremamente difíceis, tudo a um ritmo intenso. Quando pisou nas paredes de metal inclinas ou invertidas, foi de um jeito tão natural, que as pessoas quase se esqueceram que o corredor extremo estava no nível 10. Era incrível assistir uma cena dessas, quando a dificuldade e velocidade atingiam um certo nível. Passar por desafios um após o outro a uma velocidade alta dessas deixou as pessoas com o sangue fervendo. Todos vibraram com o impulso dele. Mandou bem demais, Ansem! O líder gordo ficou tão feliz, que não conseguiu fechar a boca. Mesmo que não conseguisse completar, com esse desempenho, a cozinha já tinha sido honrada. Ninguém ousaria falar que a cozinha era composta por pessoas que só sabiam comer de novo. Os olhos do Wang You ficaram frios e ele riu por dentro. E não é que ele é bom mesmo? Mas ainda é muito ingênuo para mostrar tudo o que tem agora. Continue assim e se revele mais, aí vai ficar muito mais fácil se livrar de você quando a hora chegar. Como um transcendente, Shen Shouxuan conseguiu ver coisas que o Wang You não conseguia. O desempenho dele era tão surpreendente para ele, não só por causa do físico. Ter uma aptidão física boa era só uma parte do que era necessário para passar pelo corredor extremo. A parte mais importante era a capacidade de ver o quadro geral, fazer julgamentos e agir em casos de emergência. O desempenho dele em todos os aspectos estavam além das expectativas do Shen Shouxuan. Ansem não cometeu nenhum erro do início ao fim. Na verdade, parecia mais que estava fazendo que nem o tutorial que a inteligência artificial simulou. Este novo recruta é excelente. Por ser alguém próximo dos Jis, Shen Shouxuan ficou feliz em ver o desempenho dele e sorriu. O contramestre Zhao Ping concordou também e falou, excelente mesmo. O superintendente Lin Yifeng disse, que novato ótimo. É uma pena que foi designado para a cozinha. Com esse talento, é um desperdício. Num instante, Ansem já tinha passado da metade do corredor extremo sem nem mesmo diminuir a velocidade.
Ele continuou correndo como se não conseguisse se conter. Todos os soldados ficaram bem animados. Sob a liderança do líder gordo, eles começaram a torcer por ele para animar. Com a torcida, o ritmo dos movimentos dele pareceu ganhar mais vida. Era como se cada passo fosse uma batida, o que tornava demais assistir. Caralho! Isso não parece um treino, tá mais para uma performance. Kyu Shen ficou tão animado, que gritou isso. Muitos soldados tiveram a mesma sensação que ele. Antes dele, todos levaram como um treino, mas quando foi a vez do Ansem, estava mais para performance acrobática, só que bem melhor. Quando ele finalizou o corredor extremo na última parede de metal, a torcida caiu nos aplausos. Muitos soldados até mesmo se levantaram. Até mesmo Shen Shouxuan, Lin Yifeng e Zhao Ping se levantaram para aplaudir Ansem. Os soldados eram diretos desse jeito. Eles não continham emoção nem elogios ao verem alguém habilidoso. Incrível! Mandou bem demais. Você merece a recompensa. Aqui está a licença de classe S do Salão Santo. Shen Shouxuan caminhou até ele e deu a licença. Obrigado, capitão. Ansem recebeu a licença e bateu continência. Não precisa. Você mereceu. Ele colocou a mão no ombro do Ansem e sorriu. Seus movimentos foram ótimos. Já praticou isso antes? Senhor, o sistema do corredor extremo é um dos produtos desenvolvidos pelo professor Yan da Academia Militar do Falcão Preto. Sou um aluno dele e um dos testadores do sistema. Ansem foi sincero. Então é isso. Quer dizer que você é aluno de um professor famoso. Então nos conte sobre o sistema. Ele falou com aprovação. Shen Shouxuan era também aluno de um professor famoso, então gostou de alguém como Ansem ter esse histórico. Além disso, esse recruta era alguém descoberto por Ji Yanran. Só que, se Ansem não fosse muito bom, então ele não faria nenhum favor. O desempenho dele estava além das suas expectativas, então teve uma primeira impressão favorável. Assim, ligou menos para o fato de que Ji Yanran usou contatos para Ansem entrar a bordo. Ansem introduziu o sistema do corredor extremo aos soldados do jeito que tinha ouvido antes. Ele era alguém que usou o sistema desde que foi desenvolvido, então conhecia muito bem as suas funcionalidades. Depois da introdução, os soldados tiveram uma compreensão mais profunda do sistema, e acabaram perdendo medo para desafiar. Após toda explicação, vários soldados ficaram animados para tentar de novo. Shen Shouxuan deixou todos à vontade para testar e viu mesmo progressos excelentes. Dos 5 primeiros que tentaram, um até quase completou. O modo de agir do Ansem deixou uma impressão ainda mais favorável em Shen Shouxuan. Ele assentiu e falou, é mesmo, ele se graduou numa boa escola. Wang You encarou Ansem, que estava animado entre a multidão, com um olhar frio, curvou os lábios e falou animado, idiota, mostre mais do que é capaz. Quanto mais mostrar, mais rápido vai morrer. Wang pensou ter visto através da força dele, então ficou muito feliz. Aos olhos dele, que tinha mais de 80 em aptidão física, Ansem não era nada, já que sua aptidão física aparentava estar por volta de 40 ou 50. Por causa da educação boa, que recebeu, e dos bons hábitos, Wang You ainda estava observando seu alvo com atenção, tentando encontrar a sua fraqueza. Ansem não tinha nem se virado para olhar, mas era fácil prever o que Wang You estava pensando. Ainda assim, não ficou nem um pouco preocupado. Talvez, esse era todo o poder que Ansem tinha aos olhos dele. No entanto, isso só era a ponta do iceberg. Sua verdadeira força estava além da imaginação dele. Na verdade, Ansem até ficaria muito animado, se Wang You fosse mesmo tentar agir contra ele. Quando isso acontecesse, seria bem interessante ver a reação dele. Aptidão física acima de 100. Ah, que problemático! Parece que preciso acelerar meus planos de obter pontos de gene. Devo pelo menos preencher os pontos de gene comuns, primitivos e mutantes primeiro.
Quando isso acontecer, sem dúvidas terei passado de 100. Ansem estava pensando. Preciso conquistar o abrigo espiritual o mais rápido possível. Com meu próprio abrigo, posso reunir mais pessoas para caçar. Vai ser ainda melhor se eu conseguir a lealdade do espírito aristocrata. Eu me pergunto se um rei espírito é mesmo como o nome diz. Capítulo 450 Escolhendo uma arte de hipergene. Ansem não tinha comprado nenhuma arte de hipergene do nível evoluído antes de se reportar a Daphne, porque não fazia ideia de que acabaria numa área tão remota e que perderia acesso ao Salão Santo. A Daphne até podia providenciar também algumas de graça para os soldados, mas ele não estava interessado nas comuns. A licença de classe S era diferente de uma licença comum, de modo que podia usar para trocar por artes de hipergene e soluções de genes armazenadas na nave bélica. Então Ansem não hesitou e decidiu escolher uma. Mas surgiu um pequeno problema, quando estava escolhendo. Na Daphne, só tinham de 3 a 4 tipos de artes de hipergene de classe S armazenadas a bordo, então não tinha muitas escolhas. Explicando melhor, as do nível evoluído eram todas focadas em mudar a estrutura celular do usuário. Punho metálico, perna metálica, corpo metálico, e outras artes de hipergene se encaixavam todas nessa categoria. Algumas tinham foco no aprimoramento de alguma parte do corpo, enquanto outras aprimoravam todo o corpo. Era mais fácil praticar artes de hipergene, que se concentravam em uma certa parte. Todavia, com exceção da parte aprimorada, todas as outras partes do corpo seriam mais fracas. Podia até ser mais equilibrado fortalecer o corpo todo, mas levava muito mais tempo de prática. Muitas artes de hipergene necessitavam de 3 a 5 anos de prática, algumas até mesmo mais. Além disso, o corpo dos evoluídos não conseguia aguentar a longo prazo a mudança celular. No uso das artes de hipergene, os usuários precisavam fazer uma pausa, de vez em quando, no caso de todo o corpo virando metal. Quanto maior a aptidão física, mais tempo a pessoa conseguiria aguentar. Ansem conhecia essas limitações muito bem. Havia 4 tipos de artes de hipergene de classe S projetadas para evoluídos armazenadas na Daphne. Ansem estava considerando 3 das 4, porque uma delas só focava nas costas. Punho de jade, chute metálico e microcristal, todos tinham suas próprias características, o que fez Ansem hesitar. A primeira era uma arte de hipergene focada nos punhos. Ela podia deixar os músculos e ossos do punho em jade tão duros, que podia destruir qualquer coisa. O usuário seria capaz de quebrar uma placa de metal de aço Z com as mãos nuas depois de praticar punho de jade, então era uma arte de hipergene incrível. Além disso, a prática dela era bem rápida. Provavelmente, seria necessário 1 ou 2 meses para ter progresso suficiente para colocar em uso. O chute metálico era focado nas pernas. Ele podia transformar as 2 pernas em metal pesado. Quando usado corretamente, o chute teria uma potência tão forte que poderia deixar tudo em pedaços. No entanto, sua prática requisitava muito mais tempo. Era necessário, pelo menos, 6 meses para transformar as pernas completamente em metal. Quanto à terceira opção, microcristal era uma arte de hipergene que podia mudar o corpo todo. Podia transformar as células em microcristais. Se praticada corretamente, todo o corpo viraria cristal, nenhuma arma seria capaz de ferir o usuário, nem mesmo armas de laser. Na verdade, a maioria das armas modernas eram inúteis na frente de alguém que praticou microcristal. Claro, sua prática era bastante difícil. Sem 3 a 5 anos de prática, ninguém conseguiria nem mesmo executar a arte de hipergene. Sendo honesto, era necessário de 1 a 2 décadas para ter um progresso significativo. O motivo, pelo qual a Daphne estava armazenando microcristal e tantos tripulantes estavam praticando, era porque também fornecia certa resistência contra as armas destrutivas das ruínas dos cristalizadores. Foi por isso que ela foi selecionada pessoalmente pela Daphne. Muitas pessoas, que estavam estudando as ruínas dos cristalizadores, praticavam um microcristal. Só que,
Como levava muito tempo de prática, só algumas pessoas tiveram progressos significativos com essa arte de hipergene. Apesar da maioria não ter avançado muito na prática dela, muitos especialistas e cientistas do painel eram melhores nela, já que praticaram por 2 ou 3 décadas, alguns até mais. De uma perspectiva prática, punho de jade era, sem dúvidas, a melhor escolha, porque podia ser usado em 1 ou 2 meses. Só que, depois de pensar um pouco, Ansem usou a licença no microcristal. A exploração de uma única ruína dos cristalizadores frequentemente levava anos ou até mesmo décadas. Ansem não sabia se gastaria todo o seu tempo de serviço escavando essas ruínas, então não faria mal praticar microcristal. Afinal de contas, era algo que a Aliança preparou especialmente para esse objetivo, então talvez não fosse capaz de obter essa arte de hipergene em mais nenhum outro lugar. Além disso, Ansem sempre quis praticar algo que podia mudar a estrutura celular de todo o corpo, por isso ficou atraído pelo microcristal. Quanto às outras artes de hipergene, ele acreditava que sempre podia comprar mais tarde. Como tinha solicitado um monte de licenças, sempre poderia trocar com alguém no Santuário de Deus, o que era problemático, mas viável. Depois que Ansem escolheu o microcristal, Wang You ficou sabendo disso em pouco tempo. Mas só zombou com contentamento. Qual é o ponto de praticar microcristal agora? Só vai ter progresso em 3 a 5 anos. Não vai poder usar até lá. Wang You achou a escolha dele muito idiota. Pessoas que faziam escolhas assim costumavam ser perfeccionistas e obsessivas. O futuro até podia parecer brilhante, mas o valor prático era tão pequeno que era basicamente inútil. Um microcristal era muito menos útil do que punho de jade. Ansem não fazia ideia do que Wang You estava pensando. Depois que colocou as mãos no microcristal, começou a estudar e viu o tutorial 3 vezes. Depois de ter uma breve noção do que era, Ansem bebeu a solução de gene projetada para ela e começou a praticar. Ansem ficou bem surpreso, quando sentiu as suas células sendo incentivadas pelo efeito do microcristal. Foi claramente destacado no tutorial que, se ele tivesse essa sensação no início, isso significava que a arte de hipergene era adequada para ele. No entanto, mesmo assim, sem 1 ou 2 anos de prática, não veria nenhum efeito. Era uma arte de hipergene que levava muito tempo de prática. Se o progresso fosse muito grande num curto espaço de tempo, o corpo não aguentaria a mudança repentina das células, o que levaria ao colapso da saúde. Ansem observou cada detalhe de acordo com o tutorial, e executou a arte de hipergene no corpo todo. Só que algo aconteceu do nada, quando ele estava pronto para executar pela segunda vez. A pele de jade, que Ansem sempre praticou, ficou subitamente ativa no momento, unindo-se ao microcristal. Sendo mais exato, ela engoliu a nova arte de hipergene, tornando o microcristal uma parte da frieza que estava criando. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.